Muito bem, muito bom dia então a todos. É um prazer estar aqui convosco, em nome da Câmara de Comércio Luso-Britânica, associados aqui ao grupo Amatec e também à Teixeira Guimarães Sociedade de Advogados, para vos trazer um tema que é um tema absolutamente estruturante na vida das empresas e no contexto atual. A qualidade associada à inovação, dois temas que de facto estão claramente interconexos e, portanto, vamos percorrer hoje, durante esta manhã, estas duas temáticas e perceber como é que elas se intersetam na vida das empresas. Eu diria, se me permitem, só fazendo aqui uma breve introdução, que a inovação disruptiva está de facto a mudar muito a forma como o mundo funciona, não só a economia, mas toda a sociedade, as relações sociais, o mundo do trabalho e também as profissões do futuro. A tecnologia e a inovação estão a criar oportunidades, mas apenas e só para aqueles que naturalmente acompanham o ritmo e conseguem reinventar-se para prosperar. E as novas tecnologias e novas formas de fazer negócios estão de facto a surgir a toda a hora. Ora, fazê-lo ou não fazê-lo é correr o risco de ficar para trás. Mas a inovação não é fácil e a inovação exige de facto qualidade. E quando falamos em qualidade, falamos naturalmente em consistência de processos, em sistematização, em procedimentos, em atividades que devem garantir a consistente implementação por parte da gestão de um conjunto de medidas. Como monitorizar o cumprimento e a continuidade de uma cultura de inovação? Penso que esta é uma questão que a todos nos assalta. Na sessão de hoje vamos de facto descobrir como cultivar uma cultura de inovação e realizar todo o potencial que as tecnologias disruptivas e emergentes nos permitem, como fazê-lo na procura da qualidade, que também é a condição sine qua non para a melhoria da eficiência. Afinal, a tecnologia e a inovação impulsionam novos produtos e novos serviços, possibilitando novos modelos de negócio e confundindo as fronteiras entre os setores. Nós, para falarmos sobre estes dois temas, temos de facto aqui dois notáveis oradores que eu passaria a apresentar, começando pelas senhoras, e até porque a Sónia nos acompanha a partir da bonita cidade de Maputo, em Moçambique, onde já são neste momento provavelmente 1h da tarde, correto, Sónia? Exatamente, uma diferença horária de 2 horas. Muito bem. A Sónia Airosa é engenheira, business analyst na Prisma Consultoria e Serviços, gestora de projetos com amplo conhecimento em processos, consultoria e integração, focada particularmente nas temáticas também da estratégia dos negócios e da consultoria da qualidade, consultora da Teixeira e Guimarães Sociedade de Advogados, nosso distinto e muito prezado membro da Câmara de Comércio Luso-Britânica, uma sociedade de advogados, e eu acho sempre particular, permitam-me dizê-lo, particularmente interessante quando vemos a qualidade e processos da qualidade associados a empresas de serviços, porque, como falávamos há pouco, a intangibilidade na área de serviços é diferente do meio industrial e, portanto, os desafios aqui são de facto renovados. E parabéns à Teixeira e Guimarães também por ter seguido este caminho e à Sónia por os acompanhar. A Sónia é licenciada em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, no ramo da Automação, Produção Eletrónica Industrial pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, lá está, industrial, não é, Sónia? E mestre em Gestão de Projetos pelo ISCTEM. Temos também o José Castro, que nos dá um enorme prazer de estar presente, do Grupo Amatec. Obrigado, José. Muito obrigado. O José é diretor de inovação da Amatec Group, é membro investigador da CLARE, Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe, é especialista em desenho e desenvolvimento de sistemas sociotécnicos na área da inteligência e da segurança nacional, Master em Inteligência Artificial pela Universidade Internacional de Valência e tem uma carreira de 15 anos na direção de projetos de investigação e desenvolvimento nacionais e também no âmbito do Horizon 2020, uma matéria que não é tão aproveitada quanto deveria ser pelas empresas em Portugal, infelizmente. É funcionário de carreira de excelência na administração pública em Espanha e é um prazer ter-vos ambos connosco e poderem partilhar do conhecimento. Sem mais delongas, passo então a palavra ao José Castro, diretor de inovação então da Amatec, que vai partilhar o seu conhecimento e que nos vai, com a sua experiência, ajudar a perceber melhor os desafios e as oportunidades que nos trazem a inovação e a transformação digital e como podemos tirar partido para os nossos negócios e empresas. José, muito obrigado e passo-lhe então a palavra. Muito obrigado. Bueno, é uma oportunidade excelente poder estar aqui a compartilhar com vocês
E queria, antes de nada, falar de que é feito desde a perspectiva da humildade. É possível que a xente mire as coisas cada un da súa maneira, non é? Desde a nosa humilde posición, o que intentamos é comunicar esa experiencia que temos tido da innovación. Como ven, estou a comenzar por unha frase que é novas ideas para novos tempos, novas ferramentas para novas ideas. É dicir, isto é un pouco o reflexo do que foi o proceso de evolución humana. Os tempos mudan, a xente ten, as novas ideas fan tamén mudar a perspectiva de como vemos os tempos e estamos a xerar novas ferramentas para atender esas novas ideas. Entón, a próxima slide, por favor. Vamos vendo na próxima diapositiva. Estamos en tempos de grandes mudanzas, xa o decía Rui no começo, e é verdade, estamos en unha situación na que temos mudanzas nos métodos de traballo, estamos en mudanza no produtos e servicios, mudanzas no modelo de negocio, os concorrentes tamén están a mudar, está a mudar a relación con o cliente, estamos nunha situación na que a cultura da innovación permanente está aí e iso está xerando unha transformación que está sendo digital polo feito do peso das tecnoloxías. Mas esta cultura, falando de cultura, estamos ante un novo paradigma, que é que o analfabeto non é agora a persoa que non sabe ler, é a persoa que non sabe como aprender. Entón, esa é a gran mudanza na que estamos debido a esta situación de grandes mudanzas, de gran volume de información e de chegar a xestionar eses conteúdos, non é? Entón, na próxima páxina, vamos avanzando. Isto sería o que levamos falado até agora, lévanos a este conceito. Como podemos definir a transformación digital que logo nos vai a levar a reflexão sobre a inovación? Ese proceso de adaptación a novos ambientes, con mudanzas nos consumidores e nos concorrentes. Se non temos claro que estamos en un proceso de mudanza en que temos que ter en conta que están a facer os que son os nosos concorrentes e que están a facer as outras empresas. E non temos claro que o consumidor tamén está a mudar e de unha maneira moito radical, non vamos a poder sobreviver e adaptarnos a este mundo no que estamos. De alguna maneira, a transformación digital leva a digitalización, igual que no seu momento a revolución industrial levou a terceirización. E esa mudanza na que estamos, que está a provocar toda a transformación que estamos a viver, é un pouco o paso ás novas tecnoloxías, esa evolución semellante a que tuvemos fai 40 anos, 30 anos, cando a xente manexaba aqueles computadores con ecrã preto que un escribía en MS2 e tiña que escribir a frase cando quería imprimir ou tiña que escribir a frase cando quería facer unha coisa e de repente apareceu Windows e a xente movía a pasta dun lado para outro e decía que coisa, non é? Pois todo eso fai-nos evoluir a hoxe a unha situación na que todo está atravesado por unhas tecnoloxías de soporte que é o blockchain, por unha converxencia para a inteligencia artificial e todo isto envolto en esta capa de mudanzas que nos rodea por todo lado, non é? Pasamos á seguinte páxina. Entón, que está a acontecer? O que acabamos de falar. Todo muda a moita velocidade. Entón, temos información, diñeiro, ideas, traballadores. Parece que vamos ao máis barato, o máis simple, o máis rápido. Mais é un pouco o que daría esa impresión había unha música nos anos 70 que decía paren o mundo que me quero baixar, porque iba moito rápido, imaginen hoxe, non é? Entón, precisamos esa adaptación a estes cambios e estas mudanzas e esa reflexión de parar a pensar en que momento estamos, olhar alrededor, identificar a innovación que vamos a precisar para sobreviver. Vamos a páxina seguinte. Entón, hoxe máis que nunca é necesaria a cultura de innovación permanente e eu diría que a innovación é a chave da supervivencia. Se non temos innovación, vai ser difícil sobreviver no mundo que estamos e no mundo que ven. Pasamos á seguinte, por favor. Entón, eu gosto moito desta fórmula porque sempre se está escrito, vocês van a ver por aí que sempre está I máis D máis I. Moita xente escribe I máis D máis I, por lo menos en español, non sei en portugués se escriben igual, pero eu quería partir dun
dunha reflexión. Innovar ten que ser convertir ideas en diñeiro. E investigar é convertir diñeiro en ideas. Hai que ter claro eso. É dicir, se temos claro eso, podemos pasar á fórmula, que para min a fórmula correcta é así. É investigación, máis deseño, máis desenvolvemento nos leva á innovación. Esa sería a fórmula. Que acontece? Cando o resultado, en vez de un I, é un I elevado a 3, é a disrupción. Cando a innovación é tan rápida e tan exponencial, xa falamos de disrupción. Entón, bueno, este conceito de innovación é o clásico que está reconhecido por, entre outros autores económicos, o Joseph Schumpeter ou Peter Drucker, mas o exemplo ven un pouco por esa evolución. E entón, hai un exemplo clásico que todos, a maioría dos que estamos aquí, podemos viver nos últimos 15 anos, que foi o paso do telemóvel ao aparello que é hoxe. É dicir, o telemóvel era un aparello que servía para facer ligaxoes. Ao principio era fixo, alguén se lle ocorreu que podía ser móvel e empezamos a poder falar a distancia. Mas, cando alguén empezou a utilizar o telemóvel para meter cámara, para meter conexión a internet, para interactuar, para interagir, para facer videochamadas, para xestionar o noso negocio, a nosa vida persoal, os emails, o seu teléfono é unha ferramenta completamente disruptiva respecto ao que era o telemóvel inicialmente. Estamos a vivir no ámbito da banca. Aí está Sonia que está acompañando esta realidade. É dicir, o fintech está pasando por diante da banca clásica e a banca clásica estáse a reconverter. Entón xa temos que os bancos xa empezan a seguir a liña das fintech e están a sacar, por exemplo, xa os cartóns virtuais. A banca xa empeza a querer non perder o ritmo e xa saca non só o cartón virtual, sino o cartón por compra. É dicir, intentando responder a esa situación, non é? Mas eu gostaba que quedasen con esta idea. É dicir, no ámbito das empresas, a veces a xente cando quere innovar encontra dificultades na xerencia, na propiedade, nos directivos, porque vas innovar, vas perder o tempo. Vas innovar, vas me facer gastar diñeiro. Non, eu quero innovar para convertir as ideas en diñeiro. Eu acho que iso é un punto que pode ser moito interesante a hora de avanzar en esta hipótese, non é? Entón, a páxina seguinte, por favor. Temos entón esa cultura da innovación permanente. E entón aquí vemos como, de alguna maneira, indo na idea que falábamos antes de que temos que convencer cando queremos facer innovación a propiedade de que queremos convertir ideas en diñeiro, é moito importante o que está á esquerda da imaxe. É importante quebrar silos, quebrar esas estruturas que hai montadas de que sempre se fixo así. Entón, vai a unha empresa, non, isto sempre o fixemos así, non vamos innovar porque isto está a funcionar e non estamos a perder diñeiro, non queremos correr riscos, non é? Entón, é importante quebrar silos, quebrar esas hierarquías, non é faltar ao respeto a ninguén, pero sí reorientar ou repensar as coisas, organizar equipas para ver que vai facer quen, como vamos a optimizar a posta en marcha desas ideas e como vamos a cumprir obxectivos. É dicir, a innovación ten que ser organizada. De outra maneira, era o clásico pensador que estaba lá perdido non sei onde, tiña unha boa idea e podía funcionar ou non. Aquí, agora, o que estamos a falar é de que se queremos sobrevivir, se queremos ir para adiante con a innovación que teña bons resultados, precisamos isto. Entón, temos esas capas onde falamos de pensar disruptivo, de resolución creativa de problemas, de xerir empatía, é dicir, estamos a ver esa situación que, como poden ver, iniciaríamos en esa maneira de pensar no que queremos pensar. Despois estamos na parte de inovar os modelos de negocio, de pasar de idea para ação, de aprender a fallar, porque non? Tamén é importante. E despois pasamos ao Agile, as tecnoloxías que nos permiten avanzar con eso e poder encamiñar. Pasamos a seguinte. Cando falamos de innovación, sempre surxen estas cuestións, que é que cando falamos, por exemplo, na cadeia de valor, nos procesos, esta frase é típica e tense repetido moitas veces de moitas maneiras, pero está claro que se sempre facemos o mesmo, non podemos esperar resultados diferentes. Entón,
as líneas danos un conceito que sería scamper, non é? Que é sustituir, hai cousas que hai que sustituir por outras, combinar, a veces hai que combinar, hai que adaptar, hai que modificar, pôr en outros usos, a veces eliminar e a veces reorganizar. Todo isto fai parte dese proceso necesario que nos vai a levar a que en unha empresa determinada, en unha estrutura organizativa, sexa empresa productiva, sexa empresa de servicios, sexa cualquier tipo de ámbito no que estemos a falar, temos que parar a reconsiderar todos estes elementos se queremos avanzar na innovación. Vamos coa páxina seguinte, por favor. Isto nos leva ao funil da innovación. O funil da innovación continúa a ser algo que, ainda que é moito clásico e fai máis de 20 anos que se fala del, é unha realidade. É dicir, está claro que nós vamos a ir identificando, vamos a ir avanzando, vamos a ir pasando hacia a innovación de produto, vamos a ir pasando a innovación de proceso, vamos a intentar modificar o modelo de negocio e vamos a encontrar ao final un punto. Entón, isto sigue sendo aplicable e como estrutura, como modelo de traballo, sigue sendo plenamente válido. Pasamos á seguinte. Entón, esta é unha reflexión que quero facer sobre a innovación, onde, como ven, a innovación requere unha estrategia, hai que actuar sin conflito respecto ás unidades de negocio. Está claro que se nós queremos implantar un modelo de innovación ou queremos facer innovación nunha empresa e a propiedade non aceita, os directivos da empresa non aceitan, estamos con unha parede enfrente, non sería posible, non? Entón, hai que plantexar unha estrategia. Non pode ser reducida a rotina de operações. En unha fábrica, en unha organización, en unha empresa que están a traballar en un ritmo, pretender facer innovación mantendo o ritmo e chamando a innovación só como un título que fica colgado nunha parede e ninguén fai innovación, non levaría a ningún resultado. É complementar sempre das actividades que estamos a facer. Requere un estudio, un análise, un tempo para pensar. Falamos de que queremos convertir ideas en vantaxe competitiva, por iso estamos a falar de innovación, porque queremos mellorar a organización, mellorar a empresa. Temos que plantexar algunhas preguntas. Que innovación podemos ofrecer? Como vamos a producir? Qual é a estrategia comercial que queremos plantexar? No proceso de innovación, a base son as persoas e as ideas. É necesaria comunicación, coordenación. E logo hai unha coisa. Na innovación non há fracaso, hai resultados non esperados. Entón, pomos aí algúns exemplos, por exemplo, tanto a penicilina como a dinamita, como o POSIT, como Viagra, como Coca-Cola, foron produtos que foron resultados non esperados. A xente, cando estaba a facer innovación, estaba a procurar outra coisa e apareceu esta, que foi un resultado que mudou a civilización. Entón, en todo este esquema, cando vocês ollan para esta imaxe, hai unha coisa que non están a ver. É como o aire que cando respiramos, o aire non o vemos, mas, sin embargo, respirámoslo. E aquí en esta páxina non está reflexado, pero é moi importante, o aire da innovación é o talento. Se non hai talento, se non hai persoas detrás que estén a desenvolvela, isto ficaría só un esquema. Entón, é moi importante o talento, as persoas, plantexar a posibilidade de que é posible facer coisas e pensar que agora estamos na economía do coñecemento, na parte da inteligencia colaborativa, en esta nova realidade que trae as tecnoloxías, que fai que con talento e entrando en esa dinámica podemos chegar a unha innovación. Pasamos a seguinte. Como ben decía ao principio, esta presentación está feita desde a nosa experiencia. Entón, é posible que, cando aquí falamos de tipos de innovación, haxa persoas que digan, bueno, hai tal outro tipo que non está considerado, ou este enfoque non é o que eu teño. É lógico, é dicir, cada persoa pode ter a súa perspectiva. Desde a nosa perspectiva, nós falamos dunha innovación de produto ou servicio, que sería a básica, que é cando facemos algo novo. Entón, estamos a xerar continuamente ideas e a transformarlas en produtos e servicios para o mercado. Entón, cualquier empresa que está a producir algo está tentando identificar qual é a realidade do mercado, como está a responder ás persoas, que pide o cliente para intentar adaptarse a eso. Hai a innovación de proceso, onde
estamos a tentar innovar nas maneiras de traballar, facer cousas diferentes ou redefinir os procesos para mellorar o valor do produto, para optimizar a produción. Temos a innovación tecnolóxica, onde estamos a aplicar coñecemento de tal maneira que hai un coñecemento científico ou hai unha pesquisa que logo é trasladada, transferida á realidade empresarial e convertida en realidade. Temos a innovación disruptiva que falábamos antes, que é cando esa innovación é tan exponencial, tan veloz, tan transformadora, que implica unha ruptura, que é realmente a innovación máis atraínte e a que todo o mundo procura, porque é a que dá realmente a que faz a diferencia. E logo hai esa innovación incremental, que sería a melloría progresiva, onde vamos optimizando, mellorando un produto ou un servizo hasta chegar a un resultado que é realmente pois, o ideal que estamos a buscar para optimizar o que decíamos antes, para convertir as ideas en diñeiro e mellorar a rentabilidade da empresa, que é o objetivo final das empresas, non é? Pasamos á seguinte. Estamos a falar entón de maneiras de como implementar a innovación. Entón, hai algunhas cuestións que plantexamos aquí como reflexión. Identificar a necesidade, é dicir, precisamos realmente facer innovación? Sí. Queremos competir cos concorrentes, queremos chegar a máis clientes, queremos chegar a máis mercados, vamos a precisar identificar eso. Temos que facer un análise da nosa cultura innovadora, que nos está a impedir, quais son os obstáculos que temos. Temos a organización certa, están alineadas as capacidades, as persoas. Temos que facer ese autodiagnóstico, non é? De tal maneira que temos que saber se a xerencia compartilla, se a xerencia asume o risco, se a empresa ten identificadas as tecnoloxías chave que poden dar ese impacto, esa evolución, e como están identificadas as necesidades dos clientes e como a empresa xere a propiedade intelectual. Aquí hai un elemento que posiblemente sería fruto ou un obxectivo de outra conversa ou de outra conferencia en outro momento, que sería os componentes legais asociados á innovación. Aí os nosos colegas de Teixeira e Guimarães ten moito coñecemento desto e poderían falar moito posiblemente en outra situación, non é? Equipa de innovación, qual é a finalidade? Que van facer? Quenes van a facer ese traballo? E logo, estruturar a creatividade de tal maneira que podamos integrala na organización, que podamos ter claros os desafíos, os problemas a resolver, as solucións e que prototipos esperamos alcanzar. Pasamos á seguinte. Entón, estamos a falar entonces de todo isto, todo o que é o proceso de innovación, lévanos a como medimos a innovación. De alguna maneira, cando falamos de innovación, eu lembro sempre unha frase de Edgar Morin, este intelectual francés que tanto escribiu sobre coñecemento, sobre educación, e que ele falaba de que o coñecemento son como illas en medio do océano de incertezas, non é? A innovación tamén é así. De alguna maneira, as persoas innovadoras a veces son illas no medio do océano da organización, tentando encontrar un camiño e aplicar esas ideas. Entón, cando falamos da innovación, vamos ter un problema, ás veces, de identificación por parte da xerencia, da estrutura da empresa, de que os KPIs, as maneiras de medir, non son as mesmas que para o funcionamento habitual da empresa. É dicir, as empresas ten uns obxectivos que se poden medir, ten unha estrategia que pode ser identificada, pero a innovación non produce vendas de maneira inmediata e a innovación non sempre produce resultado no corto prazo. Entón, hai que ter claro eso, que cando innovamos estamos a xenerar un valor, a buscar convertir as ideas en diñeiro, pero que eso vai levar un tempo e a veces máis tempo do que ao mellor a estrategia da empresa pudera considerar. Pasamos á seguinte. Entón, en este enfoque vemos a situación, é dicir, como se pode medir? É verdad que hoxe medimos a innovación polo número de patentes, polo porcentaxe que representa a innovación respecto a novos produtos, polo porcentaxe que pode aportar en novos negocios,
pola melloría e eficiencia que a veces a innovación trae nos procesos e pola creación de valor. Que acontece? Que, de alguna maneira, este é un elemento que hai que considerar e que hai que valorar. É dicir, hoxe a Europa está a perder a carreira tanto na innovación como na inteligencia artificial a favor de Estados Unidos e da China, e acontece porque, ás veces, a maneira en que medimos a innovación non é a máis efectiva ou a ideal. Entón, encontrámonos, por exemplo, no último score dos niveles de innovación na Europa, na clasificación de países, vocês ven que, por exemplo, Portugal está por diante da España, Portugal está en cor verde, e Portugal está aí porque ten moita startup e porque apoia moito o empreendedorismo e a innovación en cuanto a coisas a facer, práctica, ação, digamos, non é? A España, sin embargo, está por atrás, está en amarelo, porque a España ficou anclada nunha innovación que é científica, en publicacións que fan as universidades, en textos que se anuncian, en unha innovación teórica que non se convirte en startup, que non se convirte en ação, que non se convirte en resultado. Entón, é moi importante considerar eso. É dicir, por unha parte, a estrutura xerencial vai nos a pedir uns resultados, por outra parte, temos que considerar que as reglas de medición son outras, pero sempre con ese objetivo de ir para adiante e de avanzar no sentido que nos marquen a transformación, a realidade económica e a innovación, as ideas que estamos a plantexar. Pasamos para a seguinte. José, ia só pedir que acelerássemos um bocadinho, está bem? Sim. Tempo. Eu vou acabar xa, moito breve. Estou en casos de suceso, estou aí a marcar algúns casos. Marco, por exemplo, a Gadib é unha empresa de informática que surxiu da nosa propia empresa, do noso grupo. Era un grupo de enxeñeiros que querían plantexar ideas de innovación en ciberseguranza. A nosa estrutura non aceitou e entón eles marcharonse embora e montaron a Gadib. Hoxe a Gadib é unha empresa que figura no cuadrante Gartner e que é líder mundial en algunhas solucións de ciberseguranza e que están aí para nos demostrar que a innovación é posible. Finsa, que moitos deben coñecer, era unha empresa madeireira que hoxe é unha empresa de produtos. Finsa en 2010 tiña 9 persoas en innovación, hoxe ten un equipo de 90 persoas e ten un pabillón solo para innovación. Sara foi das primeiras que nos anos 90 introduciu a innovación na robotización para producir a pronto moda. Hoxe Sara, todos vemos quen é. Bertant Technologies empezaron fai uns anos desarrollando sensores para un tipo de avión na França. Hoxe son líderes para sensores para todo tipo de avións, especialmente casas militares, avións de guerra. A Petronor, que empezou sendo unha área moi pequena de innovación, hoxe é a principal de innovación, que sendo filial de Repsol, pesquisa en todos os ámbitos habidos e por haber relacionados con produtos relacionados con petróleo. Aura Quantic foi Aura Portal no seu día, era un spin-off da Universidade de Valencia, hoxe figura tamén no cuadrante de Gartner como Business Project Management. E por último, Rafael, que voume sempre a Israel, porque Israel é o país que é o segundo país do mundo en startups, o terceiro país do mundo con empresas tecnológicas que cotizan no Nasdaq e que a Rafael, se se lembran da Guerra das Malvinas, foron os creadores do SOZ, aquel misil que desde 30 km de distancia alcanzou o barco, o general Belgrano, o acorazado, e que mudou a guerra nas Malvinas. É dicir, a innovación é sempre ir por diante, é sempre pensar que é posible e fica a idea final que é ollar para o que todo o mundo ve, ollar para onde todos ollan, pero pensar no que ninguén pensa. Isto sería o resumen co que quero acabar. Agradecer moito a atención e fico ao seu dispor para consultas e para todo o que quixera preguntar. Muito obrigado pela excelente apresentação que nos proporcionou, sem dúvida que muitos pontos para reflexão e uma vontade de passar à implementação muitos dos seus ensinamentos e dos conceitos. O José começou por dizer novas ideias para novos tempos, novas ferramentas para novas ideias, e que belas ideias e que belas ferramentas que nos deixou aqui para discutir mais tarde. Eu iria passar agora então a palavra à Sónia e já agora dizer que no chat podem colocar todas as questões que possam ter, já temos aqui umas quantas para partilhar com o José mais à frente,
mas agora passava então a palavra rapidamente à Sónia e fazia-lhe aqui algumas provocações. Desde logo se pode existir inovação sem qualidade, ou se nos dias de hoje podemos ter uma qualidade, ou ter qualidade numa empresa que não investe em inovação, porque eu acho que de facto os dois temas estão muito interligados. Por outro lado, perceber se a qualidade tem feito algum percurso também nestes caminhos da indústria 4.0, da economia 4.0 que o José há pouco nos abordava. Acho que é uma matéria interessante e de facto com muita vontade de ouvir a sua experiência em particular na área de serviços profissionais e na Teixeira Guimarães, porque de facto acho que, como disse há pouco, a qualidade aplicável no mundo intangível dos serviços é bastante diferente de quando aplicada no meio mais tangível do contexto industrial. Sónia, passo-lhe a palavra, muito obrigado por se associar a nós. Sim, olá, boa tarde a todos, ou bom dia, dependentemente do fuso horário, mas sim, de facto, na minha opinião, e aqui também partilho da ideia do José, não é? O nosso conhecimento partilhado também faz parte das nossas experiências e, portanto, podemos ter aqui ideias, às vezes, que podem não ser exatamente diferentes, mas podem ter outras perspectivas. Na minha opinião, de facto, qualidade e inovação estão de facto cada vez mais relacionadas, não é? Porque mesmo numa perspectiva de evolução das normas ISO, a perspectiva é sempre também pensarmos termos um pensamento baseado em risco. A inovação está claramente relacionada também com o risco, não é? De pensarmos qual é o risco da empresa daqui a X anos ainda se manter. Quais são o meu contexto organizacional, tanto interno como externo, quando falamos da concorrência e pensamos, por exemplo, em negócios, alguns que o próprio José tocou, lembro-me do telemóvel, nós todos provavelmente tivemos um telemóvel Nokia e a Nokia quase que desapareceu do mundo, não é? Apesar dela agora estar-se a reinventar um bocadinho, mas houve aí um período que ela desapareceu. E, portanto, um dos princípios da qualidade é a satisfação do cliente. E quando nós pensamos na satisfação do cliente e nas suas necessidades e nas suas expectativas, temos de facto que muitas das vezes pensar em inovação, porque isto está também mais uma vez relacionado. Essas necessidades, se forem para um produto completamente diferente, a empresa tem que inovar e tem que procurar responder a essas expectativas. Por exemplo, outro tema muito relacionado hoje em dia com a qualidade, com a inovação, é a própria sustentabilidade. Cada vez há clientes que ligam mais à sustentabilidade e os produtos sejam produzidos de forma sustentável. Estou-me a lembrar de um simples sabonete que nós compramos no supermercado, mas se calhar há pessoas que hoje em dia preocupam-se qual é a origem dos produtos que utilizam para fabricar o sabonete e que não querem que tenha papel, querem que seja completamente biológico. Se calhar quem tem uma empresa que fabrica os seus sabonetes de forma tradicional tem que se reinventar um bocadinho e pensar o que é que o cliente quer e, portanto, a satisfação do cliente mais uma vez está aqui e as suas expectativas estão aqui, têm que se pensar e mais uma vez um dos princípios é a focalização no cliente. Portanto, se nós queremos responder a essas expectativas, vamos ter sempre a inovação como um processo fundamental no sistema de gestão da qualidade e que tem que estar de alguma forma associado. Também a evolução das normas da qualidade levam a última norma é muito mais flexível e a pensar na introdução de toda esta adaptabilidade que as empresas hoje têm que ter, que têm que ser muito rápidas a adaptar-se a toda a mudança que existe, não é? Que muitas das vezes é disruptiva e por isso temos uma clara relação entre uma coisa e outra. Também nas ISO existe também uma norma que tem sido também implementada de investigação e portanto algumas empresas também acabam por ter uma certificação associada à inovação também, que tem os seus processos para inovar. Mas agora também falando um bocadinho agora da apresentação, até para também gerir aqui um bocadinho o nosso tempo, vou então começar aqui a falar um bocadinho sobre quais são estes conceitos. Vamos falar um bocadinho da evolução histórica, a qualidade e os serviços, a própria ISO 9001-2015, que é a norma que hoje em dia é utilizada para certificar os serviços e também as empresas de produção. Qualquer empresa pode certificar em gestão da qualidade através desta norma.
e depois um bocadinho como é que se pode atingir essa certificação. Ao longo do tempo, o conceito de qualidade também vem evoluindo, não é? No nosso dia, e se vos perguntar, provavelmente vamos aqui também descrever a qualidade de formas diferentes, mas estamos a falar de palavras como excelente, extraordinário, que é muito bom. O Eduardo Deming, há muitos anos atrás, é um guru da qualidade, definiu qualidade como a qualidade significa conformidade e prevenção e melhoria contínua, não é? Apesar dos conceitos terem evoluído também, outro guru da qualidade, aptidão ao uso, isto é, se nós não podemos usar, de facto, não temos produtos com qualidade. A ausência de falhas ou erros no fabrico, nós não queremos usar uma coisa que não nos dê essa garantia, não queremos comprar um carro que esteja sempre na oficina, não é? Portanto, alguns destes conceitos são qualidade. Pretendemos também melhores resultados a partir de um melhor desempenho de cada elemento interveniente no processo, não é? Aqui, mais uma vez, também procurar também a melhoria dos seus processos, a eficiência. Não queremos só entregar um produto com qualidade, mas também queremos que a empresa seja sustentável e financeiramente viável, não é? Não podemos ter sistemas de gestão de qualidade perfeitos do ponto de vista de qualidade e não sermos competitivos do ponto de vista financeiro. A produção obedecendo a necessidades, exigências e das expectativas do cliente. Mais uma vez, as expectativas do cliente estão sempre aqui muito presentes. Um dos principais focos da gestão da qualidade é, de facto, sempre o cliente. É o princípio mais relevante. Aqui também o que é a qualidade pode ser definida também como uma forma de estar, de conviver, de atuar, procurando sempre permanentemente os melhores resultados que podemos ter da empresa, não é? A partir do desempenho de todos os processos que a empresa tenha. Portanto, nós quando trabalhamos um sistema de gestão, e eu até nem gosto muito de chamar, sinceramente, sistema de gestão da qualidade, porque eu vejo a ISO 9001 como uma ferramenta para atingir eficiência dentro da organização, mas podiam utilizar outra ferramenta, não é? A ISO 9001 é uma delas. E, portanto, há empresas até que têm implementado sistemas e que nem escolhem certificarem-se, mas utilizam também este padrão para garantirem que têm os seus processos sistematizados e padronizados para obterem um resultado. Pois o que é que são aqui também o que nós consideramos que não é qualidade, não é? Porque há aqui muitas coisas no nosso dia-a-dia que nós verificamos que acontecem, algumas que são necessárias, que são custos de não qualidade que nós precisamos de os ter, e outros que realmente são completamente desperdício. Quando nós falamos em devoluções, inspeção a determinadas coisas, retoques e mobilização dos equipamentos, consumo de materiais excessivo, perder clientes, não é? Acidentes de trabalho, termos estoques muito elevados, atrasos, tudo isto são custos de não qualidade. E quando são medidos, o que nos dizem algumas estatísticas e de algumas comissões técnicas ligadas a esta área, que estudam estas métricas, dizem-nos que 20% a 35% dos lucros das empresas estão relacionados com custos de não qualidade. Por isso é que é importante nós pensarmos bem nos nossos processos e tentarmos eliminar ao máximo todas essas situações. Claro que algumas não conseguimos, temos que viver com elas, não é? Se pensarmos em algumas delas, não temos muito a fazer. Quando há um acidente de trabalho, ok, podemos trabalhar, não podemos eliminá-la, podemos mitigar o risco, definindo um conjunto de medidas, mas nunca conseguimos eliminá-las a 100%. Mas o objetivo é sempre, quando nós definimos os nossos processos, pensarmos na forma de eliminarmos. Pensarmos nos riscos que cada processo tem, não só da empresa no seu todo, mas também os riscos dos processos, no sentido de melhorarmos a eficiência dos processos. Claro que depois aqui a questão do relacionamento com o cliente, não é? Sabemos que, e pela nossa experiência, que a maioria dos clientes muitas das vezes não reclamam, apesar disso eu achar que está a mudar um bocadinho, mas historicamente as pessoas muitas vezes nem reclamam, formalmente, não é? Podem reclamar e falar com os amigos, olha, aquilo correu mal, eu fui a este sítio, correu muito mal, portanto é um bocadinho, passam a palavra de uns para os outros. E, portanto, também aqui alguns números, normalmente um cliente insatisfeito relata a sua insatisfação pelo menos a 9 potenciais clientes. Portanto, aqui, de facto,
nós não conseguimos satisfazer alguém e ele ter uma experiência má pode ser muito mau para uma organização, porque de facto isto vai ter uma reflexão muito grande depois na fidelização dos clientes e na angariação de novos clientes, não é? Por isso a questão de nós garantirmos uma satisfação dos clientes existentes é fundamental para conseguirmos crescer com a nossa carteira de clientes. Aqui falando também um bocadinho na lógica do crescimento, não é? Do que tem vindo a ser a qualidade ao longo dos anos. Historicamente, a qualidade estava focada só no produto, e então aí nós falávamos em controle da qualidade, numa produção pura, não é? Quando temos aquele velho ditado que um carro tem que ser sempre preto, não é? Na produção, que vem da histórica industrialização, e portanto aí nós só nos focávamos no produto. Depois, já no ano 2000, já começamos a focar mais nos processos produtivos, em que olhávamos não só para o produto, mas a forma como fazemos esses produtos ou como prestamos esses serviços, e depois numa fase um bocadinho posterior, o foco passou a ser no cliente, porque nós podemos ser muito eficientes, mas se não pensarmos no cliente, podemos estar a fazer um produto que não é aquilo que o cliente quer. Ainda é uma evolução mais recente, pensa também na cultura de toda a empresa e de todo o contexto e toda a sociedade. Isto é, vai pensar no contexto da organização, do ponto de vista externo e interno, de todas as partes interessadas e perceber qual é o seu envolvimento na sociedade. E aqui pode-nos levar para muitos campos e depende muito dos objetivos de cada empresa. Claro que a concorrência é sempre um ponto importante, dos mais importantes também a analisar, além dos clientes, mas podemos ter aqui uma variedade muito grande. Se nós tivermos um foco, como eu estava a dizer, por exemplo, numa questão sustentável, provavelmente a questão da sociedade e de algumas entidades pode ser mais importante do que para uma empresa que não pense, por exemplo, nesse aspecto. Portanto, aqui a análise estratégica da empresa e a partir da ISO 9001-2015 é fundamental para definir o caminho a percorrer. Onde nós vamos identificar um conjunto de medidas que podem nos ajudar a cumprir esses objetivos estratégicos. O que no início não existia. Na qualidade nós não precisávamos de estratégia, pensávamos só, ok, o produto tem que ser bom, mas nós temos que ter muito mais do que isso para sobreviver, não é? Por exemplo, se nós pensarmos na lógica, um exemplo que todos conhecemos no Airbnb, não é? Que todos conhecemos, toda a gente podia alugar a casa, não é, para férias, mas hoje em dia toda a gente vai ao Airbnb para alugar. Os próprios hotéis acabam por também de alguma forma serem impactados por esse novo concorrente, não é? Portanto, a sustentabilidade, a evolução, tudo isto muda o contexto das empresas e temos que nos adaptar e pensar também o que é que nós queremos no futuro e qual é o nosso contexto, o nosso caminho, qual é a nossa estratégia. Nesse aspecto, e falando aqui também daquela questão do desafio dos serviços, não é? De facto, a questão componente produto, não é? Quando nós pensamos numa empresa que é 100% produto, como por exemplo o serviço de venda de veículos, pensamos numa lógica um bocadinho diferente, é mais tangível, à medida que há aqui uns híbridos pelo meio, que é por exemplo o restaurante, não é? Porque estamos a fornecer um produto e um serviço ao mesmo tempo, que é também um conceito interessante de como podemos olhar para estas coisas. É tangível o que nos estão a oferecer do ponto de vista do que nós vamos comer, mas o serviço também é intangível, o que é que eles nos estão a oferecer. E quando vamos para o serviço jurídico, que é exatamente o que a Teixeira Guimarães é completamente intangível e muito mais difícil de medir o que nós estamos a prestar ao nosso cliente. Portanto, aqui os desafios são diferentes, são outros, e de facto, quando falamos de intangibilidade, temos que pensar muito bem na experiência do cliente. Pensarmos, desde que ele entra no nosso espaço, qual é a sua experiência, o que é que nós podemos, de facto, como é que nós podemos contribuir para que a sua experiência seja a melhor possível. E quando falamos na intangibilidade, este é um dos conceitos mais importantes. Portanto, perceber qual é o ponto de contacto que ele tem connosco, quais são os pontos de contacto, como é que nós vamos interagir com eles e qual vai ser o resultado dessas interações. Isso vai fazer toda a diferença para o cliente no final da prestação de serviço estar satisfeito e provavelmente procurar quando precisar novamente de um serviço jurídico.
ou de outro tipo que seja completamente de serviços. Aqui também o que é que podemos ter? O que é a qualidade na Teixeira e Guimarães? A ausência de defeitos no serviço, cumprimento de prazos, cumprimento de especificações que estão ligadas ao serviço. Não é só isso, isto são aquelas que eventualmente nós podemos dizer que são mais óbvias. Nós não queremos que um serviço seja mal prestado, não queremos entrar em incumprimento de um prazo, mas de facto existem outros aspectos que também nós temos em conta quando pensamos em qualidade. E aqui, quando nós pensamos em qualidade, pensamos no foco que temos nos clientes, nas necessidades que eles têm implícitas e também explícitas, porque muitas das vezes nem tudo o que o cliente quer ele consegue nos traduzir, nos transmitir. Portanto, nós temos que garantir o melhor serviço ao nosso cliente. Portanto, aqui estamos a falar de questões de comunicação, que são situações mais que não são tão fáceis de medir, a forma como o vamos atender em todas essas necessidades que ele nos transmite. Depois, e como eu dizia, quando pensamos num sistema de gestão e na qualidade, pensamos em todas as partes interessadas. Portanto, aqui temos que pensar também na parceria com fornecedores, a questão da gestão dos colaboradores, que competências é que eles têm, que responsabilidades têm, a própria motivação dos nossos colaboradores vai ser importantíssima no resultado do serviço que eu estou a prestar. Lá está a questão também que o José falou do talento, não é? Aqui também se aplica, os colaboradores fazem parte do resultado da organização. Se nós não tivermos os colaboradores certos, provavelmente não vamos conseguir entregar o serviço da forma como pretendemos. Questão da adequabilidade das infraestruturas, também, eventualmente aqui na parte da produção isto é mais crítico, mas também é um fator importante. A análise do contexto organizacional interno e externo, e aqui podemos falar de inovação, sustentabilidade, como o João falou na nossa conversa antes de começar esta apresentação, a questão de fornecer serviços sempre cada vez mais inovadores e ir de encontro às necessidades atuais. Nomeadamente, a Teixeira e Guimarães está numa área muito tradicional e que nem sempre se vê o direito da forma como eles veem, de tentar sempre procurar formas inovadoras de entregar serviços ao cliente e cada vez mais, e as novas gerações pensam nisso, olham para estes serviços de uma forma muito diferente ao que se olhava há anos atrás e portanto esta perspectiva de associar o nosso sistema de gestão também a produtos inovadores e que sabemos que as novas gerações procuram de uma forma diferenciada é muito importante, para também termos essa diferenciação no mercado. Claro que isto tem os seus benefícios, não é? Porque quando nós pensamos nisto tudo e conseguimos concretizar, conseguimos fidelizar clientes, conseguimos de facto que o negócio seja recomendado, que haja uma repetição de nos procurarem quando precisam de um serviço jurídico. A questão de nós também, de alguma forma, conseguirmos respostas rápidas e flexíveis a oportunidades do mercado, porque se tivermos um sistema bem preparado, conseguimos mais rapidamente responder a oportunidades que possam surgir. Utilizar também de forma eficiente e eficaz os recursos que temos e controlá-los. Criar confiança e credibilidade, não é? Tanto internamente como externamente. E aqui a inovação e a criação de novos serviços que já falei, não é? Acaba por ser um pilar importante da gestão que é feita na Teixeira e Guimarães. Como princípios também da qualidade, só para aqui também percebermos onde é que isto também tudo se enquadra, não é? Os princípios da qualidade neste momento são 7, um deles, que é o primeiro, é o foco no cliente, o segundo a liderança, não é? Porque também, como se falou na inovação, se não houver liderança, o comprometimento da gestão é muito importante na implementação de todos os processos de gestão, não é? Se não houver essa lógica estratégica, as coisas não são implementadas, nem têm o mesmo caminho. Comprometimento das pessoas, de todas as pessoas que participam, abordagem por processos, termos formas sistémicas de gerirmos a empresa, melhoria, decisões baseadas em facto e também gerir todos os relacionamentos que fazem parte do nosso ecossistema. Aqui também, ainda ligado com os princípios da qualidade, há aqui 3 conceitos fundamentais, um deles é o PDCA, que é um ciclo que é do ciclo de Deming, que é um clássico da qualidade, mas que se aplica a tudo da nossa vida, se nós pensarmos, porque todos nós temos estes ciclos em tudo, que significa
plano do Check Act, planear, fazer, verificar e atuar. E se vocês pensarem tudo na vossa vida, vocês fazem isto. Se não fizerem, é porque alguma coisa está a faltar. E, portanto, isto aplica-se nos processos organizacionais, como se aplica quando nós planeamos, quando é que vamos levar os meninos à escola, vamos levá-los, vamos verificar se está tudo bem, e se houver algum problema vamos aqui fazer umas alterações, porque este plano não está a correr bem, há aqui qualquer coisa que tem que mudar. Isto é um exemplo muito prático, mas em tudo nós fazemos isso. Depois o planeamento baseado em risco, porque de facto nós temos que analisar os riscos a que estamos expostos, e é uma área que foi introduzida na nova ISO e que obriga as empresas a pensarem de uma forma estratégica o que não faziam anteriormente. Assim como a abordagem de processos que fomos falando sempre, e isso já é mais constante ao longo deste tempo. Deixem-me ver o tempo, ainda temos uns minutos, mas para acelerar, não é? Se quiserem fazer perguntas. Pronto, e aqui o PDCA já falamos, aqui é um bocadinho o que estávamos ali a falar. O conceito também de melhoria contínua está sempre associado a estas questões de qualidade, não é? Em que temos que aprender com os nossos erros, valorizar as sugestões e também a questão de definir e medir indicadores, nós temos sempre também que medir o nosso resultado, não é? Pronto, aqui só uma brincadeira, não é? O que é uma não conformidade, que é um conceito também que muita gente tem medo na qualidade e que às vezes podemos dar outros nomes e, como veem, é muito simples, não é? Normalmente aqui nós estamos habituados a ver um ovo de uma determinada forma geométrica e aqui esta galinha fez um bocado diferente. Isto pode nos levar depois aqui a várias questões e a vários pensamentos, e se cruzarmos isto com a inovação, é como nós inovarmos, por exemplo, nas tecnologias, por exemplo, na inteligência artificial, e há pessoas que podem pensar, vou perder o emprego. Portanto, isto leva-nos aqui depois a outra conversa que podíamos ter lugar a outro debate. E acho que ficamos por aqui para termos tempo, não é, para as perguntas. Espero ter ajudado também a desmistificar alguns conceitos e que percebam um bocadinho o que é pretendido destas coisas da gestão da qualidade. Muito obrigado, Sónia, sem dúvida, uma explicação muito útil e que nos desmistifica muito dos dogmas que nós temos sobre a qualidade, e acho que vamos ter a oportunidade de falar com eles agora nesta sessão de Q&A, que eu passarei intercaladamente, farei questões ao José e farei também questões à Sónia, está bem? Tentando aqui aproveitar algumas das questões que os nossos participantes gentilmente foram colocando e também algumas questões com as quais eu necessariamente fui ficando ao longo da sessão. Eu começaria por falar justamente nesta cultura do risco e nesta cultura do erro que ambos abordaram e que acho que é muito interessante, e perguntava isso ao José porque justamente o José falou que a Europa, e sim, está lagging behind, não é? Está a ficar atrás neste contexto de inovação, porque nos Estados Unidos há muito a cultura do erro, não é? Errar é bom, é um stepping stone para se crescer e para se melhorar, e na Ásia há tempo, ou seja, há uma perspectiva de investimento de tempo e dá-se maturidade às coisas. José, como é que vê o contexto europeu a abordar a inovação? Estamos efetivamente a ficar para trás e nesse enquadramento Portugal, fiquei surpreendido de ouvir o José dizer que estávamos à frente de Espanha, mas de qualquer forma gostava de ouvir da sua parte. Sí, é correcto, é decir, está claro que a Unión Europea ten un problema debido a que as institucións europeas focaron todo respecto a unha burocracia na que hai que preguntar para todo, parar para todo, esperar para todo, e iso o mundo vai a outro ritmo. Entón, hai moita normativa que se bloquea, hai moitos temas de protección de dados que están a ser... Estamos en unha situación que en outras partes do mundo sería impensável, é dicir, encontrámonos, por exemplo, na España, en casos nos que houve solucións para o COVID, para mellorar a atención ao COVID, asociados á inteligencia aplicada aos dados médicos, e non pudo ser implementado porque rompía a norma que proíbe entrar nos dados médicos. É dicir, debido a que a Unión Europea ten unhas normas moito rígidas, non é flexible e non están a pensar en modelos de adaptación áxiles, entón está a acontecer eso. E vai a pasar en moitos máis ámbitos. Entón, vamos a acabar tendo illas dentro da Europa. Bueno, o Reino Unido xa saiu, xa está a sair, pero logo fica a Alemanha por unha parte que ten o seu mundo, está cada vez a desenvolver a súa estrategia, a França que ten a súa estrategia, e despois hai países que, sorprendentemente, como acontece con Portugal, son países nos que
están e teño que felicitar tamén hasta aos políticos en Portugal que están centrados en atender aos cidadáns. Hai países como España nas que os políticos están centrados en facer brigas entre eles. Entón, iso fai a diferencia. E despois, esa actitude de empreendedorismo que está a ter Portugal é moito boa. Eu comparo e eu gostaría, e de feito o noso grupo trasladou a Portugal a área da innovación, porque achamos que aquí tiñamos mellor ecosistema que na España. E eu vexo a Portugal en 15 ou 20 anos un modelo semellante ao de Israel, é dicir, países que son pequenos, pero nos que esa iniciativa, ese emprendedorismo está por diante do que é o clásico elefante que temos na España, que son personalidades que son capaces de escribir tesis fabulosas e que fican na prateleira e que compiten entre eles por ver quen publica máis, pero que non hai unha realidade asociada ao empreendedorismo, a apoiar startups, a tirar para diante das ideas da xente que quere convertir en realidade esas ideas. E aí, en ese sentido, eu fico moito feliz de estar aquí e de feito, na nosa empresa optamos por trasladar aquí a inovación por ese ecosistema que é moito máis favorable para a inovación. Muito bem. Sónia, e nota também esta alteração do ponto de vista enfim, do meio empresarial e também do tone at the top dentro das próprias empresas, ou seja, a gestão com um pulsar por este paradigma da qualidade, vê mudar aqui uma atitude perante a qualidade e perante estes processos de certificação? Sim, de facto, ao longo dos anos, cada vez mais empresas certificam, mas também com um espírito, na minha opinião, mais crítico, não é? Porque não querem apenas certificarem-se por certificarem, mas sim pelo resultado, querem ter impacto, de facto, em ganharem novos clientes, perceber o impacto que têm na sociedade. E de facto ao longo dos anos tem-se a ver em várias áreas de negócio completamente diferentes. Tradicionalmente nós tínhamos as empresas que se certificavam eram mais na área da produção ou ligadas, por exemplo, à área da construção, e ao longo dos anos tem-se vindo cada vez mais a perceber que, por exemplo, empresas como a Teixeira Guimarães na área jurídica e outras em áreas muito menos prováveis que procuram também a certificação porque veem vantagem em terem os seus processos implementados de forma sistemática. Já agora, Sónia, se me permite, eu penso que isso é algo que eventualmente a Sónia nos ajudou a desmistificar. Normalmente interpretamos a qualidade com um certo hermetismo. A empresa é certificada. A empresa é certificada num processo de negócio, não é? Digo eu, não é? Numa área, não é? Sim, imaginamos que a empresa até é muito grande e tem várias áreas de negócio, pode certificar apenas numa delas e não no todo. Okay. Eu achei muito curioso que há muito pouco tempo observei que um colégio particular, uma escola particular, anunciou que se tinha certificado no processo de ensino à distância e que era a primeira entidade certificada em Portugal. Sim. E achei curioso porque lá está a qualidade como resposta a uma sistematização de processo e nós muitas vezes pensamos na empresa é certificada, mas verdadeiramente o processo na empresa é certificado. É assim? Eu estou a pensar bem. Quer dizer, é assim, é um sistema de gestão que tem um conjunto de processos e para aquela área de negócio, que não tem que ser todas as áreas de negócios daquela empresa, a empresa é certificada. E significa, para aquela área de negócio, que a empresa implementou os requisitos que estão na ISO 9001, que têm estes princípios que aqui vimos, a focalização no cliente, a abordagem por processos, e que tenha um conjunto de requisitos que é obrigado, digamos, de alguma forma a cumprir, que é auditado para garantir essa certificação. Mas sim, aí muitas vezes as pessoas confundem a certificação, digamos, numa área de negócio, que é o que faz a ISO 9001, com a certificação de produto, que são coisas diferentes. Por isso é que quando nós falamos em certificação de produto, aí sim, por exemplo, quando vocês veem alguma certificação há algumas certificações que são específicas do produto e que estão ligadas às vezes a outras questões. Eu, por exemplo, falei na sustentabilidade, agora é todos os produtos, por exemplo, com base florestal, muitas vezes vocês veem o PFC ou o SC, que tem a ver com certificação com base florestal, isto é, dizem que é sustentável, garantem que o processo de execução, por exemplo, de um papel, vem de uma floresta sustentável e é uma certificação associada ao produto. Portanto, há aqui muitas variantes. Em síntese, qualquer empresa poderá beneficiar de um processo de certificação, correto? Sim, exatamente, sim. Qualquer empresa, qualquer tipo de negócio. Muito bem. José, uma pergunta que nos faz o Avelino Pinto, que nos coloca aqui duas perguntas muito interessantes e uma delas particularmente perguntando se
como é que nós podemos vencer a resistência à inovação se a gestão do topo não patrocinar ou não apoiar essa mesma aposta na inovação. E por outro lado, já agora perceber em que medida é que o Grupo Amatec pode conduzir a inovação em outras empresas, portanto, prestando aqui um serviço na qualidade de, vamos dizer, external lab, não é? Portanto, laboratório externo de apoio a estes processos de transformação digital e de inovação nas empresas. Sí, bueno, indo á primeira pregunta, está claro que cando un se encontra, cando a xente en unha empresa se encontra con ese bloqueo, con esas dificultades, a veces hasta hai que inovar na maneira de mostrar a mensaxe. É dicir, o que fica claro é que a persoa, a inovación é posible, hai que ter unha atitude positiva e hai que enfocar a proposta que un quere facer. E ás veces hai que ser moito claro no que un quere plantexar, non hai que vender nin resultados económicos a corto prazo, nin crear unha incerteza, porque é evidente que a propia xerencia pode ser consciente de que eso que estamos a comunicar non é viável, por lo tanto hai que ser realista, hai que plantexar a realidade do que pode ser, defender a idea como coa ventaxa que pode ter e a partir de aí avançar. Respecto ao nosso... José, já agora se me permite, não sei se concordará comigo, e também muito importante termos, e eu penso que o José falou disso, termos KPIs, não é? Portanto, temos indicadores que permitam monitorizar, não é? O retorno pode não ser um retorno imediatista, não é? Mas o retorno destes processos de inovação, não é? Está claro. É dicir, hai dúas coisas moito importantes. A xerencia ten que entender que non vamos a traballar por libre de cualquiera maneira, que é algo organizado, e que temos uns obxectivos claros e medibles e que esperamos ter uns resultados reais. É dicir, non hai que pasar a idea de que inovar é alguén que se ponga a pensar e que non importa o que e que xa veremos que pasa. Non, é algo organizado, algo pensado no cliente o que queremos, no mercado que queremos alcanzar, e é unha proposta que ten que ser real e con obxectivos reais e con pasos reais, organizada, está claro que sim. Muito bem, muito bem. A segunda questão, José, relativamente ao apoio que o Grupo Amatec pode prestar às empresas neste processo. Sí, bueno, nós, de alguna maneira, o que quero comunicar aquí é que, por suposto, estamos abertos sin compromiso a cualquier tipo de consulta e, de alguna maneira, o que isto é un test para nós, é dicir, nós montamos a área de innovación en Portugal e, de alguna maneira, o modelo de innovación e o espacio de innovación que estamos a crear serve para replicar en cualquier cliente que queira desenvolver unha innovación, sexa de produto, sexa de servicio, sexa de cualquier ámbito, pode falar con nós e nós podemos plantexar unha hipótesis de acompañamento de laboratorio para ese produto ou ese deseño ou ese servicio e de, digamos, soporte para levar adiante esa innovación. Muito bem, muito bem. Sónia, ontem eu falava com a nossa querida Helena Fernandes, da Câmara de Comércio Luso-Britânica, e sobre um produto e já que somos uma Câmara de Comércio bilateral, e sobre um membro nosso que pretende fazer uma incursão pelo mercado do Reino Unido com um produto, a Helena dizia-me, Rui, para o produto chegar ao Reino Unido e ter aceitação, ele tem que ter qualidade, ele tem que ser único e ele tem que ser inovador. E a qualidade, de facto, foi aqui um tema que necessariamente também perpassou esta ideia. A qualidade é, de facto, imprescindível e tem sido muitas vezes associado em processos de internacionalização. Sente-se pulsar por parte das empresas que, de alguma forma, percepcionam este reconhecimento as pode valorar nos mercados externos? Sim, sem dúvida. Sem dúvida que a questão da internacionalização, claro que numas áreas de negócio mais do que outras, e mesmo relacionado com produtos, é uma marca que é reconhecida internacionalmente. Claro que aqui depois há questões que podem ter a ver com mercados, o que tipo de certificação é que nós vamos querer ter e que tipo de entidade parceira que nos certifica também é importante ter. Isto porquê? Porque se nós pensamos internacionalizar uma marca, também é importante escolher uma entidade certificadora que seja internacional, para ela ser reconhecida. Por exemplo, no caso da Teixeira Guimarães, eles escolheram uma marca a que se associaram para certificar a sua empresa, que é conhecida, que é a SGS e que é uma marca internacional. Há marcas que não são internacionais, portanto, isto também é uma escolha estratégica quando nós queremos também internacionalizar um produto ou mesmo uma organização. Faz todo sentido escolher uma marca que seja reconhecida nesse contexto em que vamos querer trabalhar, sim, e faz todo sentido.
Mas há um standard, um standard internacional destes processos de certificação que perpassa também temas? sim, pode haver, há empresas que são certificadas em mais do que um local, têm apenas uma certificação sediada, digamos, num país e que se podem internacionalizar e de alguma forma a sua certificação é reconhecida também na sua rede de certificação, sim, isso é possível. Muito bem, muito bem. José, uma pergunta que eu tenho aqui da minha colega Vânia Soares, da Moneris, é em que contexto, ou se o contexto atual da crise vai de alguma forma condicionar o investimento ou se porventura, ao contrário, vai acelerar o foco na inovação e na tecnologia nas empresas. De facto é aqui um paradoxo, não é? Por um lado Sim. somos impelidos a investir na tecnologia, até pelo facto de estarmos todos a trabalhar remoto, mas por outro lado, enfim, vamos ter aqui algumas restrições do ponto de vista de investimento. Como é que percepciona que possa ser esta evolução, José? Sim, aí eu acho que aplica, eu son da Galicia e na Galicia decimos moito, cada un fala da feira como lle vai nela, non é? Então, aquí vai acontecer isto, é dicir, as empresas que están en unha posición donde a nivel tecnolóxico, a nivel de mercado están a facer diñeiro e están a crecer, esas van a apostar moito máis pola innovación. As empresas que se están a encoller, que están a ficar aí, ten dúas opções, apostar pola innovación como un risco ou conxelar a innovación. Iso é unha realidade que está aí. Eu espero que os fondos europeos, que tanto se fala deles, veñan un pouco a complementar esa opción, porque todos os capítulos dos fondos europeos previstos para todos os países hai un componente moi forte de axuda para que as empresas se adapten, entren na transformación, melloren a súa posición e aí hai unha parte de innovación que poderá ser atendida. Entón, bueno, vamos a esperar que poida ser así, pero está claro que a innovación é algo moito importante como estrategia e como necesidade para sobreviver. Muito bem. Sónia, falando de estratégia, a Sónia referiu muito que a qualidade no início procurava o zero defeitos, não é? E estava muito focada no produto e no defeito, agora olha muito mais também para a estratégia, não é? E, portanto, olha-se também muito mais para riscos e oportunidades de negócio, para perceber o que é que as empresas querem ser, o seu to be, e não apenas o seu status quo, o seu as is. Como é que isto se processa, Sónia? Pronto, há ferramentas de gestão, não é, que nos permitem, e aqui a norma é completamente, digamos, agnóstica, permite que vocês utilizem as ferramentas que quiserem para fazer este tipo de análise estratégica e de contexto, e de facto podem utilizar muitas ferramentas para perceber análise de contexto organizacional, tanto interna como externa, e todas as partes interessadas. Os seus pontos fortes, pontos fracos, ameaças, podemos aplicar, por exemplo, uma SWOT, e daí retirarem, digamos, as ações que devem de alguma forma serem implementadas para conseguir atingir um conjunto de objetivos estratégicos, não é? Porque o que acontecia muito antes desta lógica de pensamento e risco e que obriga a um pensamento com uma lógica estratégica é que nós só olhávamos para a parte de desempenho operacional. E é fundamental para a sustentabilidade das empresas e para o seu crescimento nós percebermos para onde é que queremos ir. Um exemplo, por exemplo, na Teixeira Guimarães, a primeira vez que nós implementamos isto, percebeu-se logo à partida que a questão da comunicação era um pilar muito importante e um objetivo estratégico que tinha que de alguma forma existir, que era a comunicação ser melhorada, porque, por exemplo, uma das questões ligadas aos serviços jurídicos é que eles não podem comunicar de qualquer maneira. Portanto, há aqui regras que têm a ver com questões legais e, portanto, isto passou a ser um objetivo estratégico. Como é que nós vamos comunicar com os nossos clientes? Como é que nós vamos aparecer no mercado? E fez-se um trabalho com um conjunto de objetivos, com uma parceria com a Católica, portanto, houve aqui um conjunto de ações que foram identificadas para dar cumprimento a esse objetivo estratégico. Portanto, se isto for trabalhado de forma sistemática e houver, digamos, essa tal capacidade de identificar também o que é que nós queremos, não é? Tem que haver também pessoas que tenham essa visão. O João tem, ele é muito inovador e consegue ter essa visão do que é que quer, portanto, isso aí vai possibilitar um caminho completamente diferente do que se não tivéssemos uma análise estratégica da empresa. Excelente, muito bem.
Eu, se calhar, Helena, consciente do tempo, faria a última questão ao José. Está de acordo? Sim, estamos José, justamente colocando aqui uma questão que o João Guimarães tinha feito e um pouco na sequência disto que a Sónia nos fala, que é a necessidade de sistematização, até o tema do PDCA, não é? Do Plano do Check Act, não é? Que estávamos a falar há pouco. O João justamente falava-nos aqui, perguntava sobre se as empresas abordam a inovação de forma reativa ou proativa, se o fazem de uma forma sistemática ou pensam na inovação ad hoc. Ou seja, somos confrontados com a necessidade, vamos atrás, mas efetivamente se não tem, como é que podemos mudar esta cultura para uma cultura de verdadeira proatividade, não é? E consistência neste caminho, que é um caminho absolutamente necessário para a competitividade, que é a inovação. Sí, eu acho que unha das coisas a facer é seminarios como este, webinars como este, porque hai como dois mundos, é dicir, as empresas tecnolóxicas son máis proactivas, son conscientes porque están a viver cada día, a como a innovación as fai prosperar. As empresas tradicionais son máis de espera a ver, deixa para lá, xa veremos, é dicir, hai que mudar eso se se quere que as empresas tradicionais acompañen esa innovación e a mellora da competitividade, está claro. Muito bem. Pronto, e resta-me agradecer, foi um debate extremamente agradável, uma partilha de ideias muito interessante sobre duas dimensões que são claramente conciliadas e andam de mãos dadas, qualidade e inovação. Eu espero que tenham gostado e que a Câmara de Comércio Luso-Britânica possa ter levado até vós valor com esta partilha de conhecimento. Muito obrigado, Helena.